Romanos 3, do 1 ao verso 9. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando for julgado. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se, por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação deste é justa. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Você enxerga? Glória a Deus. Queridos, nós iniciamos a exposição em Romanos 3. Nós já contamos a historinha que Paulo está caminhando e de repente aparece um objetor, né? Uma pessoa com perguntas, questionando o Evangelho, né? E nós já falamos no sermão passado que são 4 as classes de objeções. E nós atacamos uma delas. A primeira objeção é: o Evangelho anula a aliança de Deus? Nós trabalhamos isso no sermão passado. Falamos de aliança. Falamos que o Evangelho é a aliança de Deus. Então o Evangelho não anula a aliança de Deus. O Evangelho confirma a aliança de Deus. Hoje nós vamos trabalhar 2 objeções. O Evangelho anula a fidelidade de Deus? O Evangelho anula a justiça de Deus? E aí, para frente, fica uma última objeção que é levantada aqui: se o Evangelho promove uma falsa glória para Deus. Claro que a resposta é não, né? Mas é uma objeção que é feita a Paulo, e Paulo responde essas objeções. Então, tentando ganhar um pouco de tempo, se você quiser o sermão passado, ele está gravado, só me mandar um zap e eu passo o link, tá? Porque às vezes tem uma sequência e você quer acompanhar, às vezes você não estava aqui no sermão passado e você quer ouvir o que foi pregado no sermão passado, amém? A gente grava aqui. Então, essa mensagem de hoje ela é difícil, porque ela nos confronta demais emocionalmente, né? Ela fala de uma expiação limitada da cruz de Cristo. Limitada não em poder, mas limitada em vontade. Limitada à vontade de Deus. Deus impõe os limites de sua vontade à cruz de Cristo. Isso, no nosso coração, é confrontoso, mas é a palavra de Deus. E como Pedro disse, Paulo escreve coisas difíceis. O que nós não podemos fazer é distorcer essas coisas por causa do nosso coração pecador, para que nós não venhamos a cair em condenação. Amém? Então, fica aquela pergunta, né? Jesus morreu por toda a humanidade ou Jesus morreu pela igreja? A Bíblia diz que Jesus morreu pela sua igreja. Não é fácil vir aqui e dizer isso. Não é fácil. Não é fácil para nenhum pregador. Isso não é fácil para Paulo, né? Paulo tem as suas dificuldades com isso, né? Paulo disse: se eu pudesse, se estivesse ao meu alcance, né, eu desejaria ser anátema de Cristo por amor de meus conterrâneos.
mas ele não podia. Amém? Então, tenhamos em mente esse amor de Paulo pelos judeus, para que nós não sejamos rápidos em julgar as palavras de Paulo, para que a gente não fique achando que Paulo é algum tipo de antissemita. Não, Paulo amava o seu próprio povo, amava de verdade, ao ponto de dizer isso: se fosse possível para mim, eu abriria a mão da minha salvação para que eles todos fossem salvos. Esse era o amor de Paulo pelos judeus. Mas isso não era possível para Paulo. Mas o que não é possível para o homem é possível para Deus. Jesus disse isso quando dispensou o jovem rico, né? E eles falaram: é impossível então alguém ser salvo? E Jesus disse: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então é justamente por esse entendimento que é possível para Deus. Deus não sofre como Paulo sofre, ou como eu e você sofremos ao pregar e não ver a conversão. Porque Paulo sofria angústia, sofria dor por amor de seus conterrâneos. E nós às vezes sentimos angústia e dor porque pregamos para pessoas e queremos que elas se arrependam. Mas isso não está em nossas mãos. Está nas mãos de Deus. Agora, Deus é todo poderoso. Deus não sofre angústia para salvar ninguém. Se Deus deseja salvar alguém, Ele salva. Amém? Porque Ele é Deus. Então, meus amados, esse é o único critério que Deus usa para salvar. É a sua própria vontade. Deus quer, Deus salva. A Bíblia diz que a eleição é pelo beneplácito da vontade de Deus. A última instância de decisão de todas as coisas é a vontade de Deus. E ninguém pode sondar esse juízo. Ele é insondável. Mas ao mesmo tempo, isso também é motivo de alegria para nós. Porque nós podemos ter esperança. Porque não está em nossas mãos. Se estivesse em nossas mãos, certamente erraríamos. Se Deus deixasse em nossas mãos a nossa salvação, nós erraríamos. Um pai não entrega o volante do carro para o seu filho de 5 anos. Antes, ele dirige o carro e põe a criança no assento. E esse é o nosso lugar, lá atrás, no assento. E Deus na direção. Então, a gente ataca a pergunta: o Evangelho anula a fidelidade de Deus? O Evangelho anula a justiça de Deus? Vamos focar nos versos 3, 4, 5 e 6. Vamos ler novamente. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça, traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Palavras profundas. Note que, uma vez entendido que o Evangelho é a própria aliança eterna de Deus, o objetor agora muda a pergunta. Agora ele foca na fidelidade e na justiça. Ele mistura fidelidade e justiça. Ele confronta a fidelidade e a justiça de Deus. E pergunta para Paulo: e aí, o seu evangelho justo? Há fidelidade de Deus no seu evangelho? E a gente precisa entender essas perguntas, porque elas vêm
de um judeu, né? Então esse judeu, ele fala, e a promessa de Deus para com o seu povo, né? E o cumprimento dessas promessas, se seriam no Evangelho, se então a aliança de Deus, a aliança é o Evangelho, então por que os judeus não estão crendo? Cadê a fidelidade de Deus? Essa é a pergunta que o objetor de Paulo está fazendo. Cadê a fidelidade de Deus? E aí Paulo vai responder. Parte da resposta de Paulo já foi respondida pela aliança. Olha, quem é judeu de verdade? Qual é o verdadeiro israelita? Né? No capítulo anterior, ele vai falar que o verdadeiro israelita não é o que sofreu a circuncisão externa, mas é aquele que sofre a circuncisão do coração. Então, o verdadeiro judeu não é aquele que tem obras feitas por mãos humanas, mas obras feitas pelas mãos de Deus. Então, o verdadeiro israelita, o verdadeiro aliançado, o verdadeiro povo de Deus, é aquele a quem Deus veio e operou uma circuncisão no coração. Ou seja, aquele que Deus veio e fez a obra de regeneração. Aquele que Deus fez nascer de novo, nascer de uma nova vontade, da vontade do Espírito de Deus, não da vontade do homem. Se dependesse da nossa vontade, nós não nasceríamos de novo. Por isso que Deus toma a frente e nos faz nascer de novo, nos faz nascer da vontade do seu Espírito. Em parte, a resposta ela se deve a Paulo questionar se Deus tem alguma obrigação de salvar o ser humano. Paulo vai perguntar isso. Então, nós temos esses dois tipos de resposta. Será que Deus está faltando com fidelidade? Será que você, objetor, é realmente um verdadeiro israelita? Será que você faz parte do povo de Deus? Será que Deus está faltando em fidelidade com você? E a outra resposta que Paulo vai dar é: Deus tem alguma obrigação de salvar o ser humano? E eu quero debruçar sobre esse texto, para que nós venhamos a enaltecer mais o nome de Cristo e entender melhor o poder da graça salvadora de Deus. Então, voltando ao verso 3, Paulo inicia dizendo: e daí se alguns não creram? Ora, se alguns não creram, implica em dizer que outros creram. Logo, Deus está entregando o que Ele prometeu. Está entregando o Evangelho. Então, se alguns não creram, não foram todos que não creram. Alguns creram. Então Deus é fiel. Deus não está faltando com a sua palavra. Deus não está faltando com a sua promessa. Então eis aí a resposta de Paulo. E se esses que não creram, porque eles não creram, Deus deixa de ser fiel? De maneira nenhuma. Antes, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não é isso que Paulo vai falar? Então o fato de Deus não estar salvando esse objetor, esse que questiona Paulo, o fato de Deus não estar salvando ele porque ele está rejeitando Cristo, não quer dizer que Deus está sendo infiel. Não é esse, o raciocínio é inverso. É inverso. Olha, você tem que ver o que Deus está fazendo e não o que Deus não está fazendo. Se Deus não está salvando alguns, mas olha para os que Deus está salvando. Então, Deus não está faltando com a sua palavra, não está faltando com a sua fidelidade. E nós precisamos entender isso hoje de uma forma mais profunda. Porque Deus deu outra palavra, que Ele tem que cumprir também. E eu espero conseguir chegar lá. Então, quando alguém é condenado, a pergunta que fica é: Deus é infiel?
Não. Porque a salvação que Deus prometeu em Cristo, Ele cumpre. Em Cristo. Deus nunca prometeu salvação fora de Cristo. Você não vai achar na Bíblia isso. Toda salvação está contida na promessa do mediador, na promessa do Messias, na promessa do ungido. Não existe salvação fora do Filho de Deus. Não existe, desde o Éden. Então, Deus nunca prometeu salvar toda a humanidade. Isso não existe. Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia. Onde que está na Bíblia que Deus prometeu salvar toda a humanidade? Isso é uma heresia. Se chama universalismo. Em Romanos 11, 22, Paulo vai dizer: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres de outra sorte, também tu serás cortado. Entenda, irmãos, Deus não compactua com impunidade. Impunidade é injustiça. E Deus é justo, santo. A gente entende bem o conceito de justiça no sentido de que Deus usa misericórdia. Eu vou reformular o que eu falei. Não é que a gente entende bem, a gente aceita bem. A gente aceita bem no coração quando a gente fala da justiça de Deus, em Deus usando de misericórdia. E a gente tem uma dificuldade de aceitar, e aí a gente questiona a justiça de Deus quando Deus fala de condenação. Né? Isso é esquisito. Isso é incoerente. Por isso, quando a gente lê Paulo dizendo: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, é um texto difícil para nós. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo aqui, na real, é o seguinte: se Deus condenasse, é uma situação hipotética, se Deus condenasse todo e qualquer homem ao inferno, Deus não deixaria de ser justo, e Deus não seria diminuto em sua glória. Deus se manteria todo glorioso e toda a humanidade condenada ao inferno. Isso não é fácil de digerir. Nosso coração não aceita isso muito bem. E aí a gente tem uma tendência de distorcer a palavra de Deus. E aí é quando Pedro nos alerta. Olha, Paulo fala umas coisas difíceis que os indoutos distorcem para a sua própria perdição. Então, meus amados, sim, é difícil. E se você tem dificuldade com esse texto, não se sinta diminuído, porque ele é difícil para todo mundo. Nós não fomos treinados, a nossa mente, o conselho do mundo, a nossa educação, não foi treinada para se posicionar nesse nível de humilhação diante de Deus. Embora nós saibamos que Ele é esse Deus Todo-Poderoso e merece essa nossa humilhação. Mas nós não fomos treinados. É por isso que a palavra de Deus é tão confrontosa para nós. É por isso que a palavra de Deus vai estar sempre nos cortando como uma espada afiada, que é penetrante, que faz divisão entre medula e espinha, alma e espírito. E nós temos que morrer com Cristo, sermos crucificados com Cristo. Então, Deus é verdadeiro, ainda que todo homem seja condenado ao inferno.
Não é isso que acontece. Paulo está levantando uma situação hipotética. Ainda que todo homem fosse condenado ao inferno, Deus seria justo. A questão de fidelidade já é uma outra história. O atributo de fidelidade de Deus já vai depender do que Ele prometeu. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que Paulo está dizendo é que, partindo da hipótese que Deus não houvesse prometido nada, e Ele julgasse todos os homens ao inferno, Ele seria justo. Isso não diminui em nada a justiça de Deus. Só que, quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Amém? E aí, desde antes da queda, desde os tempos eternos, Deus decretou um povo para si. Deus decretou um povo para si. Adão, antes de pecar, Deus disse para Adão: Adão, quando você pecar, certamente morrerás. E aí eu faço uma pergunta: Deus é fiel para cumprir essa palavra? Por isso que nós temos que considerar a bondade e a severidade de Deus. Porque a fidelidade de Deus está tanto em condenar, como em salvar. Porque Ele prometeu as duas coisas. Ele chegou para um homem que não era pecador, que era perfeito, que era sua criatura, e disse: Adão, se você pecar, ou quando você pecar, você vai morrer. E aí você acha que Deus não vai cumprir o que Ele falou? Se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Então, queridos, depois que Adão peca, Deus vira e fala: da mulher nascerá um descendente que redimirá o povo. Outra promessa de Deus. E Deus é fiel para cumprir essa promessa também. Então é por isso que eu falei de expiação limitada. Porque Deus é fiel. Tanto em sua severidade, quanto em sua bondade. Tanto em sua misericórdia, quanto em seu juízo. E é por isso que nós não vemos todo mundo crente em Cristo. De outra sorte veríamos. Porque Ele é poderoso. Ele não sofre angústia. Ai, como eu queria salvar fulano, como eu queria salvar Beltrano. Ele salva. Você não deixa seu filho andando no terraço, na mureta, e vê ele perto de cair e fala: ai, como eu queria salvar meu filho. Você vai lá e salva. E assim é Deus. Então, quando nós falamos da fidelidade de Deus em salvar, nós também falamos da fidelidade de Deus em condenar. Quando foi que Deus falou que salvaria toda a humanidade? A gente precisa amadurecer isso como igreja. O Evangelho. Então, amados, a gente precisa entender que Deus, Ele é sim um Deus de amor, um Deus de graça, mas não distorça a graça de Deus. Tem muita gente distorcendo a graça de Deus. Deus não está fazendo galinha gorda de salvação. É de graça para você, mas foi pago um alto preço. Um alto preço. E aí? Deus não vai cumprir a sua palavra? Ele prometeu duas coisas. Adão, certamente você vai morrer. Da mulher nascerá um que redimirá. Então, nós temos duas promessas de Deus.
A promessa de salvação no descendente, um ungido. Nunca houve promessa de salvação fora de Cristo. Então, a humanidade pode se esbaldar em diversas religiões e ideologias, não há salvação fora de Cristo. Não existe salvação somente através do Messias, do ungido, do Filho de Deus. De outra sorte, você está na outra promessa de Deus, que é a promessa de condenação. E Deus, sempre que fala de salvação, Ele fala de condenação. Quando Paulo apresenta o Evangelho, ele fala que o Evangelho é a justiça de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a ira de Deus também se revela na vida dos que não creem. E Deus tem ira. Deus tem ira contra o pecado. Deus tem inimizade contra o pecador. Às vezes a gente ouve coisas pomposas como: eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? A Bíblia diz que os judeus não receberam Cristo, e o fato deles não terem recebido Cristo excluiu eles de serem filhos de Deus. É só Cristo. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer ser um filho de Deus? É só em Cristo. Essa é uma boa notícia. Essa é uma notícia de júbilo. Quando você considera a severidade de Deus, quando você considera o que Deus falou com Adão, você tem que se jubilar no Evangelho, que é gratuito. Você tem que falar glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus, por sua cruz, pelo preço pago, pelo sangue derramado. A Bíblia diz: como escaparemos nós se nós negligenciarmos tamanha salvação? Não sejamos negligentes. Corramos para Cristo. Nos lancemos aos seus pés, sentindo o peso de nosso pecado, para que Ele coloque sobre nós o peso de sua glória, o seu perdão, a sua graça. Não venha falar de graça se você não entendeu o juízo de Deus, porque você diminui a graça de Deus. Você diminui a graça de Deus, você diminui a cruz de Cristo. Quando você prega um Jesus Papai Noel, ou um Jesus galinha gorda, quem quer, você está diminuindo Deus, você está diminuindo a glória de Deus. Não é quem quer, é quem Deus quer. O fator final decisivo é a vontade de Deus. Ele decide salvar e Ele salva. Se Ele não decidir salvar, Ele abandona. Dura essa palavra. Dura essa palavra, é dura para mim, é dura para você. Ela era dura para Paulo também. Mas é a palavra de Deus. Paulo também sofria angústia. E o nosso papel é sofrer angústia, não de Deus, o nosso. O nosso papel é sofrer angústia e desejar pregar o Evangelho. Esse é o nosso papel. Não parta da premissa que Deus te deve alguma coisa. Não parta do pressuposto que Deus tem alguma obrigação com você. Isso não enaltece o amor de Deus. Isso diminui o amor de Deus. Diminui a graça e diminui a glória da velha cruz enrugada. Adão pecou, mesmo sob ameaça, mesmo Deus dizendo: Adão, você vai para o inferno. Mas aí Deus
em sua fidelidade. Por isso que eu só posso entender que Deus decretou desde antes da fundação do mundo. Deus, depois de ter avisado Adão, depois de ter falado para Adão não pecar, avisado as consequências, depois de Adão tido pecado, ele vem e lança outra palavra, outra promessa. Ele falou: da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. É só muita graça, é muito amor para fazer isso. É um Deus de amor, é um Deus de graça. Se você quer entender a graça de Deus, entenda o juízo de Deus. Porque Deus presenciou o crime de Adão. Deus, em todo o seu ser, em todos os seus atributos, Deus presenciou o crime de Adão. Fidelidade de Deus, a bondade de Deus, o juízo de Deus, tudo estava ali. Tudo estava ali. A longanimidade de Deus. Amados, e aí, como é que Deus cumpre essas promessas? E aí Paulo começa respondendo. Primeiro, vamos criar uma situação hipotética. Se Deus não tivesse prometido salvação, Deus seria injusto ao enviar todo ser humano para o inferno? Não. Antes, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não precisa Deus ser salvo, ou de você ser salvo, para Ele ser glorificado, no sentido de aumentar a glória dEle. Deus é glorificado na nossa salvação no sentido de honrar a glória dEle. Deus é todo glorioso. É impossível você aumentar uma coisa que é infinito. Não se acrescenta ao infinito. E a glória de Deus é infinita. E não se acrescenta a glória de Deus. Mas nós honramos a glória de Deus quando nós dizemos para Ele: eu pequei, eu sou pecador. O Senhor criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. Mas nós caímos nessa posição. Nós hoje somos a semelhança da imagem do homem corrompido. E aí você se lança aos pés de Cristo e pede socorro, me ajuda, porque o Senhor é o meu único auxílio. Deus está de mal comigo, Deus está irado comigo, me tornei inimigo de Deus, eu preciso de um mediador, eu preciso de Cristo. Queridos, antes de falar da graça de Deus, que nós venhamos a falar do juízo de Deus. Deus não seria infiel. Injusto, perdão. Amados, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que, ao mesmo tempo que ele está ali falando que Deus não deve nada a ninguém, ele vai dizer que ele é devedor. Eu sou devedor. Eu sou devedor de gregos, de bárbaros, de indoutos e de sábios. A graça de Deus é tão gloriosa que Deus nos salva e nós somos constrangidos pelo amor de Deus, pela salvação, por essa graça, e nós nos tornamos devedores de gregos e bárbaros. E é por isso que nós anunciamos o Evangelho, porque nós somos devedores. Deus não deve nada a ninguém, mas eu devo, porque eu recebi de graça. De graça eu recebi, de graça eu dou. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor.
O amor, nós somos devedores. Então nós anunciamos a verdade de Deus por amor, em amor. Independente do resultado, o resultado independe da nossa ação. A nossa ação tem que ser contristada. A nossa ação tem que ser humilde, humilhada. A nossa ação tem que ser devedora. Mas quem decide é Deus. Quem decide é Deus. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, queridos, será que a gente está preparado para entender a dimensão dessa situação hipotética que Paulo diz? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Eu vou citar John Piper, pastor batista, jubilado já, né? Vivemos num tempo e numa cultura que está tão bêbada da centralidade do valor humano, e em especial o valor pessoal, num sentido egoísta. Estamos bêbados com uma noção dos nossos direitos que é divorciada da palavra de Deus. Uma noção das nossas virtudes e uma noção das nossas estimas. Que uma frase assim soa para nós como uma absoluta incompreensão ou com um absoluto ódio. Pois o que esta frase diz é que mesmo que todos os homens fossem condenados, Deus seria verdadeiro e nada perderia. Deus não depende de nós para nada. John Piper. Então, se você tem dificuldade de entender essa situação hipotética levantada por Paulo, é normal. Todos nós temos. Mas nós não vamos distorcer a palavra de Deus por causa da nossa dificuldade. A boa notícia é que a situação é hipotética. Porque Deus prometeu a salvação de seu povo por meio de Cristo. Então, todos os homens não vão para o inferno. Os crentes em Cristo não estão condenados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então essa é uma ótima notícia. Ufa! Ainda bem, Paulo, que você só está levantando uma hipótese. Mas por que, Paulo, que você está levantando a hipótese? Por causa da altivez humana? Por causa da arrogância humana? Por causa do questionamento humano? Por causa dessa nossa mania de questionar Deus? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O papo vai ser por aí. Então vamos voltar aos primórdios. Você quer falar de justiça? O papo não é por aí, meus amados. A salvação é graça. Imerecida. Favor imerecido. Sem obras, sem trabalho. É gratuito. É sem dinheiro. Não precisa desembolsar. Não precisa ter status na sociedade. Deus não está nem aí para a sua posição. Deus quer saber se você tem um coração compungido, um coração contristado. A este, Deus não resiste. Ele dá graça. Graça ao humilde. E Deus resiste o soberbo. Então, amados, considere a ira de Deus, considere a misericórdia de Deus.
Considere essas duas coisas. Não parta de uma premissa de que você é bonzinho, que Deus vai fazer de tudo. Não parta dessa premissa. Parta de uma premissa de humilhação diante de Deus. Deus, eu me lanço aos teus pés. Eu ponho toda a minha vida, toda a minha confiança em Ti, Jesus. Socorre-me, ajuda-me. E se você estiver neste coração, é porque Deus está trabalhando na sua vida. E se você estiver neste coração, a Bíblia diz que você será salvo, porque todo aquele que clamar será salvo. Mas para você chegar lá, Deus tem que trabalhar no seu coração. Na 1:2, não abram, permaneçam em Romanos. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. O Senhor guarda ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. E aí, o Evangelho anula a fidelidade de Deus? Ou anula a justiça de Deus? Do contrário. Pelo contrário. O verso 6 vai dizer: como Deus julgaria o mundo? Como Deus julgaria o mundo? O que nos dá a entender que Deus não tem só salvação, mas juízo. Qual Bíblia você está lendo? Paulo está dizendo que Deus tem salvação pela fé no Filho e Deus tem juízo. A Bíblia que eu conheço diz que todo aquele que nele crê não perece e tem vida eterna. Mas o que não crê, perece. Então a Bíblia que eu leio tem duas humanidades. Uma em Cristo e uma sem Cristo. Uma salva e uma perdida. Mas Paulo está citando Davi, quando ele diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E aí ele cita Davi, quando ele fala: para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. E aí eu queria que você abrisse comigo no Salmo 51 que nós lemos hoje. Eu na EBD hoje eu pedi para os irmãos meditarem em 2 Samuel, que é quando o profeta Natan chega para Davi e fala, conta a história, e fala: como você reagiria, Davi? Eu mandaria matar, pois esse é você, Davi. Você tomou uma mulher que não era sua, você assassinou um homem. E aí Davi vai dizer no Salmo 51, 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em primeiro lugar, quando Davi fala, pequei contra ti somente, não é que ele não está reconhecendo o mal que ele fez na vida de Urias e da família de Urias, quando ele manda matar Urias. Não é isso. Não é que ele não está reconhecendo o mal que ele fez a Batseba e na família de Batseba, quando ele toma Batseba com adultério. Não é isso. Se você ler o texto que eu pedi para ler hoje, você vai ver que ele, como rei e na posição de homem poderoso, ele poderia tentar amenizar a situação,
fazendo uma coisa para compensar a outra, ressarcindo 4 vezes mais, tentar compensar, como nós vemos no dia a dia, quando alguém sofre algum abuso, e aí a justiça vem e condena você a ressarcir os danos morais. Então, Davi podia fazer tudo isso, porque ele era rei, era poderoso. Só que Deus não recebe suborno. Você pode ressarcir a família de Batseba, você pode ressarcir a família de Urias, mas a Deus você não pode ressarcir Davi. E Davi entende isso. E é por isso que ele diz: pequei contra ti, Senhor, e somente contra ti pequei. Ele está dizendo o seguinte: isso eu não tenho como consertar. Portanto, se você me julgar, Deus, você vai ser justo. Nós estamos falando do judeu. Nós estamos falando do rei Davi. Falando que Deus seria justo em julgá-lo, em condená-lo. Porque ele não tinha como reparar aquele dano feito contra Deus. Quando você peca contra seu irmão, talvez você consiga reparar o dano, pedindo perdão. Mas quando você peca contra Deus, você não consegue reparar o dano. Você não tem o seu cofrinho, o porquinho, não é suficiente. Você não tem justiça suficiente. Deus não aceita a sua justiça. Entenda. Davi fala no 16:51, ele fala: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Davi está perdido. Davi está perdido porque ele não pode reparar o dano feito a Deus. Não se trata de Urias nem de Batseba, mas a Deus. Davi pecou contra a glória de Deus. E esse é o problema do pecado. Você ofende a glória de Deus. A imagem que Deus plantou em você no Éden, você desonra no seu pecado. E você não tem como reparar isso. Você não tem justiça para isso. Eu só estou falando isso, irmãos, para vocês entenderem o valor da graça e da misericórdia de Deus. Nós precisamos entender o juízo de Deus para a gente entender a graça e a misericórdia de Deus. Senão, nós vamos vender ela mais barato. Senão, nós vamos vender o evangelho mais barato. Senão, nós vamos vender a cruz mais barato. E foi pago um alto preço. A gente não pode diminuir a cruz de Cristo. Nosso desejo é que os homens sejam salvos. Nós devemos pensar como Davi. Sofrer pela salvação. E por isso, sermos constrangidos nesse amor, nessa graça recebida, a sermos devedores dos homens e pregar este evangelho que nos alcançou, para ver se no abrir de nossa boca, Deus faça a obra e a regeneração do coração do ouvinte, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Salomão, filho de Davi, vai dizer, continue no Salmo: o que adultera como uma mulher está fora de si. Quem quer arruinar-se é o que pratica tal coisa. Aí depois no verso 34 do capítulo 6 ele vai dizer: porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. O que Salomão está dizendo, que ele aprendeu com o pai dele, é o seguinte:
O marido traído, ele não é comprado por nenhum tipo de presente. Não há nenhum tipo de presente que você dê para o marido traído que ele vai falar assim: ah, tá, tudo bem, valeu, não tem problema não. Então, não existe, não aceita, não tem agrado que você possa fazer. E aqui Salomão está colocando uma tipificação de Deus. Você não pode oferecer nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de holocausto, nenhum tipo de suborno que faça Deus passar a mão na sua cabeça contra o seu pecado. Impossível. Impossível o homem, possível para Deus. Impossível o homem, possível para Deus. O homem não tem condição. E Paulo vai citar, nesse contexto de prostituição, ele vai citar Salomão, que por sua vez aprendeu com Davi. Ele falou: nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Não é Marvel, não. É vingador de sangue. É Deus é o vingador. Isso é forte, né, meus irmãos? Isso é forte. Nós temos que considerar a severidade de Deus, para que a gente possa se deleitar na misericórdia dEle, se deleitar na graça dEle, para que a gente possa valorizar o que Cristo fez por nós. Então, Davi, ainda no Salmo 51, ele entende isso. E ele pede isso. Ele fala: eu não posso reparar isso contra ti, ó Deus. Eu preciso de um mediador. Eu preciso do teu Espírito. Cria em mim, ó Deus, verso 10, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi suplicando por um renovo, por um novo nascimento, por uma regeneração, por uma justiça que não é a dele, por uma justiça que vai fazer com que os pecados dele sejam escondidos, por uma justiça que vai afastar a ira de Deus contra ele. É Davi clamando por Cristo. Davi, aquele que disse: e disse o Senhor ao meu Senhor. Davi. Jesus, amados, ele sofre a vingança do vingador de sangue. Jesus sofre a vingança do vingador de sangue. Jesus sofreu a vingança do vingador de sangue pela morte de Urias. Jesus sofreu a vingança do vingador de sangue pelo adultério de Davi com Batseba. A mulher adúltera que foi pega em flagrante de delito, que precisava ser apedrejada pela lei. E Jesus fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Se foram, Senhor, pois eu também não te condeno. Porque Jesus sofreu a condenação no lugar dela. E é essa salvação, essa é a graça que Deus oferece. Ele recebe a punição do seu pecado e você recebe o galardão da obediência dele. É boa essa troca? É boa, né? É por isso que o Evangelho significa boas novas. Boas novas. Por isso que Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador, nosso mediador. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Não há outro auxiliador. Não há outro espírito capaz de produzir em você
um coração novo, um coração contristado, um coração compungido, de que Deus não vira as costas. Essa é a graça de Deus. Ela passa pela severidade de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Deus faz a sua justiça. E a sua justiça é condenar o inferno. E Deus é fiel quando Ele faz isso. Ele é fiel à sua própria palavra. Quando Ele diz: Adão, quando você pecar, certamente morrerás. Então, quando Deus condena o inferno, Deus está sendo fiel. E Deus está sendo justo. E quando Deus salva em Cristo, Deus está sendo fiel à sua palavra também, porque Ele disse: da mulher nascerá um que redimirá o meu povo. E Deus está sendo justo. Por que que Deus é justo ao inocentar Davi? Por que que Deus é justo ao inocentar a mulher adúltera? Por que que Deus é justo ao me inocentar, ao te inocentar? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele só é justo em fazer isso porque Cristo sofreu cada dor, cada ira que Deus tinha contra a sua vida. Se você está em Cristo Jesus, Jesus lidou com aquilo na cruz do Calvário. Cada pecado estava ali, cravado com Cristo. Então é por isso que nós dizemos: já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20, 19 e 20. Isso é fidelidade, justiça. Então o Evangelho confirma a fidelidade e a justiça de Deus. De outra sorte, como poderia Deus julgar o mundo? Isso nos sirva de alerta para entendermos a severidade de Deus. Deus nunca escondeu em sua palavra que há juízo para vir. Eu acabei de ler Naum, dizendo que Deus é longânime, mas Ele é poderoso no seu furor. O cálice de sua ira é sem mistura, não é diluído, é puro, é bebida forte. Consideremos isso para que nós não venhamos a negligenciar tamanha salvação. A igreja se coloca de pé. Meus irmãos, eu falei que era uma mensagem difícil ao nosso coração, porque nós temos dor em ver pessoas que amamos e que não são alcançadas pelo Evangelho. Mas isso também nos humilha e nos faz valorizar a graça que nos alcançou. Então, se você foi alcançado pela graça de Deus, glorifique o nome do Senhor. Se você sente que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, clame, chore, clame por Ele, peça misericórdia a Deus. Fala: Deus, me leva para a cruz de Cristo. Me leva para a cruz de Cristo. A tua palavra diz que se o Senhor não me levar, eu não vou. Então me leva, Deus. Me leva. É tua obra, não é minha, não é o meu braço, não é a minha força. Aleluia. Então, meus amados, essa palavra, ela é confrontosa, sim.
mas é para o nosso benefício. É para o nosso benefício. Porque quando nós somos mortos em Cristo, pela letra, nós somos ressuscitados com Ele, ressurretos. Quando você fala, Deus, eu desisto, segregar o lixo não é justiça suficiente para você. Eu desisto de tentar ser justo. Ah, Deus, não jogar lixo no chão não é justiça suficiente para ti. Eu tenho muitos pecados que eu não tenho como reparar. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim. Ore junto com Davi. Ore junto com Davi. Clame a Deus. Me conduza, Senhor, de fé em fé. Me conduza, Senhor. Me renova. Me regenera. Cria em mim, Senhor, um coração compungido. Que o Senhor não possa desprezar, dada a tua fidelidade, a tua palavra e a tua promessa de salvação em Cristo. Deus, se o Senhor criar em mim um coração que se humilha para Cristo, o Senhor não terá outra opção senão me salvar em Cristo, por causa da tua fidelidade. Agora, Deus, se não for criado em mim um coração que se humilha para a justiça de Cristo, o Senhor não terá outra opção senão me condenar, dada a tua fidelidade. Então, amados, considerem ambos, a graça e a ira de Deus, a misericórdia e o juízo. Considerem, meus amados. Quando você falar de graça, passe antes pelo juízo. Entenda o juízo de Deus. Entenda a maldição da lei. Para que você venha enaltecer o nome de Cristo. Amém?